Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos, amém, igreja? Vamos se colocar de pé e aproveitar nesses primeiros momentos. Saia do seu lugar, cumprimente uma pessoa mais próxima de você, esse crente, essa irmã abençoada que está aqui na casa de Deus. Diga bom dia para ele, para ela. Seja um tempo muito feliz de estarmos aqui na casa de Deus, que é uma oportunidade que o Senhor nos dá, mas neste dia, seja bem-vindos também nossos irmãos que nos acompanham na internet, nessa transmissão, e com certeza será um tempo muito abençoado. Vamos ficar de pé, vamos continuar de pé e vamos ler o texto que está em Isaías capítulo 55, verso 6. Se você puder, já abra a sua Bíblia. Isaías 55, verso 6. Isaías 55, verso 6, diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, amém, igreja? Vamos ler juntos esse versículo? Vamos lá? Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, amém, queridos? Que alegria para nós estarmos aqui como família, como povo de Deus, para juntos praticarmos o que este versículo está declarando. Busquem o Senhor enquanto Ele está perto. E nós estamos aqui juntos para buscar mais da presença de Deus, ser mais cheios da presença de Deus, porque vai passando a semana, e a semana tira um pouquinho de cada um de nós. Lá na segunda-feira, que já passou, tirou um pouquinho de você, né? O dia foi difícil, as lutas foram grandes. Aí na terça-feira, mais uma luta. Quarta-feira, mais uma situação. Enfim, e nós estamos aqui para buscar a Deus e sermos renovados pelo Senhor. Amém, igreja? Quantos querem ser renovados por Deus aqui? Então vamos clamar ao Senhor, né? O que esse versículo diz: clamem por ele enquanto está perto. Olha só, né? Daqui a pouquinho nós vamos ter um momento de intercessão, que nós sempre temos no culto também. Então é tempo de nós clamarmos a Deus, buscarmos ao Senhor, né? Porque às vezes, como eu disse, a semana é tão corrida, a gente faz aquela oração bem rápida, né? Já aconteceu com você? Ai, mas eu tenho que fazer isso, tenho que resolver aquilo. E as nossas orações, elas acabam sendo bem objetivas, né? Mas aqui nós podemos descansar na presença do Senhor, amém, queridos? Então pega na mão de quem está do seu lado, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos, pegue na mão desse irmão, dessa irmã que está aí perto de você. Nós somos uma família e nós vamos orar agora uns pelos outros, tá bom? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença, Senhor, aqui estamos reunidos nesta manhã. Nós queremos Te louvar, Te adorar, Senhor, porque a semana passou, a noite findou e o dia já iniciou, Pai. E nós estamos aqui, Deus, reunidos como igreja, como povo do Senhor, para buscar a Tua presença, meu Pai. Como diz esse versículo, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Quantos de nós, às vezes, durante a semana, Deus, nós não investimos tempo como gostaríamos de oração, da leitura da palavra, porque talvez a semana foi tão corrida, Senhor, mas aqui estamos nós, reunidos como igreja, como povo do Senhor, para buscar, para se alimentar, ó Deus, da Tua palavra, de coisas boas que o Senhor tem para as nossas vidas neste dia, Pai. E nós nos reunimos, Senhor, para Te servir,
para te adorar, para te exaltar, para aprender da tua palavra. Por isso, meu Pai, que nada venha distrair o nosso coração, que nada traga para os nossos pensamentos coisas que venham nos dispersar. Que verdadeiramente nós estejamos com o nosso coração, a nossa mente, o nosso ouvido voltados para o Senhor, pois sabemos, Pai, que o Senhor tem uma palavra para nós. Sabemos que o Senhor tem uma porção nova, um pão fresco para nós nesta manhã, Senhor. Nós queremos nos alimentar da Tua presença, daquilo que o Senhor tem para nós. Perdoa os nossos pecados, Pai. Tudo aquilo que fizemos, seja em pensamentos, em ações, palavras, que de alguma maneira nos afastou do Senhor. Mas neste dia, Deus, nós queremos renovar o nosso coração, a nossa fé, renovar, ó Deus, o nosso pedido de perdão ao Senhor. Queremos renovar, ó Deus, o nosso compromisso com o Senhor, a nossa esperança, renovar, ó Deus, o nosso ânimo, pois estamos na Tua presença, Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor fará isso na vida de cada um de nós. Sonda o nosso coração, Senhor, nesta manhã. Aquilo que nós precisarmos, tenho certeza que o Espírito Santo irá revelar e falar ao nosso coração. Obrigado por essa oportunidade, te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Se você puder, levante suas mãos e louve ao Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer, agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte, alegria de toda a terra, é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia a todos. Graças e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que também estão nos acompanhando pela transmissão. Eu gostaria também de convidar os irmãos que puderem participar nas Manhãs com Deus, às 9h30. Todas as terças-feiras estamos aqui. Esse povo que vocês estão vendo aí, nós estamos reunidos aqui, orando um pelos outros, orando por vocês, orando por aqueles que estão em seus trabalhos, do dia a dia, da semana, enfermos e assim por diante, tá bom? Se vocês puderem participar com a gente, mais um para somar. E nós vamos ter o nosso momento de intercessão agora. Eu gostaria que os irmãos colocassem seus pedidos aí diante de Deus agora nesse momento também, e me ajudem em oração nesse momento, amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Tome o vosso serviço e vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor, sou grato ao Senhor por esse momento, sou grato ao Senhor por estar aqui diante em tua igreja, Senhor, a qual o Deus vivo que és o Senhor se faz presente em nosso meio, porque só mesmo usa o Senhor para fazer isso sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, através do sacrifício vicário da cruz, porque tantas outras coisas podíamos nós estar fazendo, tantos outros lugares podia nós estarmos aí, Senhor, mas estamos aqui porque o Senhor agendou esse momento para com cada um de nós, Senhor, até mesmo para ouvir essa palavra inicial que foi aqui lançada aos nossos corações, através do nosso pastor Rodrigo Capuzzo, Senhor. Buscai ao Senhor, meu Deus, buscai ao Senhor, que nós possamos abrir nossos corações diante da tua presença, sem nenhuma reserva, Senhor, porque o Senhor é o Deus vivo, o Deus de amor, o Deus de união, o Deus que faz para com cada um de nós, mesmo nós não nos atentamos, Senhor, mesmo nós não nos atentamos mediante o fazer do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor, porque é o Senhor que ampara, é o Senhor que restaura, é o Senhor que cura, é o Senhor que anima, é o Senhor que nos direciona, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Por isso estamos aqui diante da tua presença, nesse dia de hoje, diante da tua santa ceia também, logo mais, a qual poderemos participar, Senhor, e bem sabes e bem conheces o coração de cada um que aqui está, Senhor, porque não estamos de qualquer jeito, não estamos de qualquer maneira, diante dessa tua santa ceia, Senhor, a qual como ordenância para com cada um de nós, Senhor, seja o Senhor para com a tua igreja, seja o Senhor para com a igreja Batista de Vila Diva, a qual o Senhor tem sido ao longo dos anos, Senhor, e não nos desamparará, e não nos deixará, Senhor. Por isso estamos aqui levando a tua palavra, confiantes no Senhor, não estamos aqui confiando em homens, não estamos aqui diante de ídolos, não estamos aqui diante de qualquer coisa que foge da tua palavra, não, estamos aqui diante da tua palavra, diante do Senhor, o Deus vivo que é, Senhor. Seja o Senhor, que nós possamos buscar mais ao Senhor, porque o Senhor é o Deus de perto, é o Senhor que está conosco todos os momentos. Podemos nós sim, por algum motivo, por alguma situação, até virar as costas para o Senhor, meu Pai, mas o Senhor não é assim para com cada um de nós, Senhor, e que haja o perdão do Senhor, para conosco, que haja o perdão do Senhor para comigo, Senhor, mediante o meu pensar, mediante o meu agir, mediante o meu falar, mediante os meus pecados inconscientes até mesmo, Senhor. Que haja o perdão do Senhor para comigo, que haja o perdão do Senhor para com a tua igreja, esses que te buscam mediante as suas limitações, mediante o nosso conhecimento, porque nada sou e nada posso senão o Senhor sobre a minha vida, e creio que não é diferente diante dos irmãos que aqui estão, Senhor.
Porque se estão aqui, é porque creem no Senhor, porque buscam o Senhor, porque necessitam do Senhor. Contempla essa situação, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, Senhor. E seja o Senhor para com aqueles que estão distante da tua presença, aqueles que estão aí afora, os vizinhos da direita, da esquerda, Senhor, de frente e de trás, que desconhecem ao Senhor. Traga-os para a tua presença, traga-os para a tua maravilhosa luz, a qual clamamos aqui. Intercedemos por esse, Senhor. Intercedemos por esse, para com os nossos familiares também. Não podemos deixar de apresentar os nossos familiares todos os momentos, Senhor. Clamamos por eles. Faça-se presente, meu Pai. Seja o mover do Senhor, seja o agir do Senhor. E peço ao Senhor também. Peço ao Senhor aqui, meu Pai. Peço ao Senhor para com o Arnaldo Cabrelli, Senhor. Apresentamos o Arnaldo Cabrelli aqui diante da tua presença, para o Senhor fazer como o Senhor tem feito sobre vários irmãos, várias irmãs aqui, a qual tem prestado testemunho, Senhor, do operar do Senhor em todos os momentos, Senhor. Em todos os momentos, Senhor. Em todos os momentos, desde aquele momento em que até mesmo o médico diz que não tem mais jeito, não tem mais solução, mas a última palavra advém dos lábios do Senhor, meu Pai. Seja para com Arnaldo Cabrelli diante da sua saúde, Senhor. Restaura ele do alto da cabeça, planta dos pés, Senhor, porque o Senhor é o Deus de eternidade a eternidade, não mudou e não mudará, e que aqui na terra há esse povo também que busca o Senhor com esse entendimento, Senhor, que o milagre também advém do Senhor nos dias de hoje, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Seja também para com o nosso irmão, Senhor, que está aí buscando uma situação, Senhor, está buscando uma situação para com a sua visão, Senhor, tem ido para lá, tem ido para cá, tem corrido ali, tem corrido aqui, Senhor, mas há um bloqueio, Senhor, há barreira, Senhor, e nada tem acontecido, ele não tem alcançado aquilo que ele tem buscado, e ele tem colocado isso diante da tua presença, e nós estamos aqui agora clamando por ele, faça-se presente, Senhor, não abandone, não o deixe na mesma situação a qual ele se encontra, Senhor, que ele possa encontrar os recursos necessários, Senhor, para assim ter ali a restauração da tua visão, Senhor, seja pela medicina, seja pelas mãos do Senhor, seja pelo milagre advindo do Senhor, porque nada é impossível ao Senhor, nada é impossível, e não há limitações e não há barreiras para o Senhor. Faça-se presente, meu Pai. Clamamos ao Senhor, porque queremos os testemunhos, Senhor. Os testemunhos para glorificar o nome do Senhor em meio à tua igreja, como aqui tem acontecido. Não para mim, e creio que não para ensoberbecer qualquer irmão que está aqui, Senhor. Não, para a honra e glória do Senhor sobre a face dessa terra. Clamamos ao Senhor, meu Pai, e apresentamos ao Senhor esses pedidos, Senhor. E faça-se presente, Senhor, porque nada posso e nada sou, por isso estou aqui, clamando para com esses irmãos, a igreja do Senhor está aqui, clamando para com esses irmãos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, e as palmas louvam ao Senhor, amém. Amém, os irmãos podem se assentar. Bom, nós queremos saber se tem alguém nos visitando aqui nesta manhã. Tem alguém? Faça o sinal com a sua mão, assim, ó, para a gente conhecer. Todos são da casa, né? Todos aqui participam. Tem aqui o Marcelo e a Dani, né? E o filhinho deles. Vamos aplaudir ao Senhor por essa família. Deus abençoe vocês por estarem aqui. Foram membros, né? Alguns anos atrás, estão aqui visitando hoje. Deus abençoe. Hoje também está com a gente a Marisa, que esses dias aí não passou muito bem de saúde, né, Marisa? Está melhor agora? Louvado seja o Senhor. O William também está com ela. Vamos aplaudir o Senhor por essas vidas. Deus continue fortalecendo e abençoando, tá bom? E hoje eu vou falar um detalhe assim, né? Os irmãos, por favor, entendam. Hoje está fazendo aniversário a irmã Elci e o Marcelo Barbosa. Marcelo, eu sei que está viajando com a família. A irmã Elci não está aqui? Não, né? Mas muito bem. Estou falando hoje, né? Porque senão a turma fala, pastor, o senhor não falou que eu fiz aniversário. Mas é hoje, né? Domingo. Então está aqui, a gente pode, né?
celebrar ao Senhor por essas vidas que têm completado mais um ano, que é bênção de Deus. Amados, vamos dar alguns recadinhos aos irmãos. Semana da Compaixão, tá bom? Lembre-se de você poder doar, seja financeiramente ou através de alimento, para nós compormos as cestas básicas para entregarmos, né, para alguns irmãos da nossa igreja, outros também são nossos vizinhos. Vamos continuar fazendo essa obra tão maravilhosa que Deus tem nos dado a oportunidade. Eu quero aproveitar e agradecer aos irmãos que têm cooperado, que também têm trabalhado, né, nessa distribuição de cestas básicas. Que Deus multiplique e abençoe grandemente na sua vida, tá? Recadinho agora para os adolescentes. Nesta quinta-feira eles vão estar reunidos. Olha só que coisa boa, né? Comendo uma pizza. Olha, quem não quer estar nessa programação? Se der, eu acho que eu vou vir, viu? Então, quinta-feira, nossos adolescentes vão estar aí fazendo uma noite da pizza e logo, com certeza, estarão aí orando, buscando mais da presença do Senhor, tá bom? O outro recadinho é que nós vamos ter um treinamento do Ministério Infantil no dia 20, é um sábado, às 16 horas, tá bom? Então, você que quer conhecer um pouquinho mais desse trabalho do Ministério Infantil, tão importante na nossa igreja, você que sente esse chamado, você que quer servir a Deus em alguma área, então venha participar, né, desse treinamento, para como lidar ali com as crianças, como ensinar a palavra de Deus na linguagem delas, tá bom? Enfim, e outros assuntos também serão abordados nesse treinamento. Então, dia 20, às 4 horas, aqui na igreja, venha para ser abençoado e abençoar outras vidas. Não enterre o seu dom, tá bom? Não enterre o seu talento. Vamos servir a Deus, porque o Senhor está nos chamando, tá? Encontro da terceira idade, já quero deixar aí esse recadinho, dia 26 às 14h30, tá bom? É a última sexta-feira do mês, então os irmãos da terceira idade estão aí todos convidados a estar aqui conosco nesta programação. E no sábado, dia 27, encontro de casais, também um tempo para buscar a presença de Deus, ouvir uma palavra direcionada para casais e para a família. Todos, nesse sentido, estão convidados, tá bom? Nós vamos entregar o nosso dízimo e a nossa oferta nesse momento, não se esquecendo da nossa campanha, tá bom? Da multimídia. Vá orando ao Senhor, vai pensando o quanto você pode contribuir. Olha só o nosso projetor. Essas letras amarelas eram para ser brancas, tá bom? Então, oi? Até o telão está caindo. Meu Deus do céu. Colaram, agora que eu vi com fita aí, né? Então, é todo um pacote, tá bom? Que nós estamos aí empenhados para adquirir para a nossa igreja, tá? Então, vá orando ao Senhor para você participar dessa campanha. Nós somos uma família, nós somos um corpo de Cristo e precisamos da ajuda de cada um dos irmãos, tá bom? Então, oi? Tem boletos também, né? Se for facilitar para os irmãos, procure a Lusitânia, a secretária da igreja, que aí o boleto ali facilita, né? Você sempre deixa já programado para poder contribuir, tá bom? É um avanço da nossa igreja, né? A gente fala sobre boleto, olha só, para facilitar a nossa vida no nosso dia a dia, para contribuir com a obra do Senhor, tá bom? Eu quero deixar aqui um texto da palavra de Deus, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, que também é um desafio para nós, né? Nesse momento, que diz assim a palavra: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Amém, igreja? Nós sabemos que muitas pessoas, a palavra é bem clara, né? Aqui não precisa dizer mais nada sobre isso, mas a gente já viu e vê pessoas que sobem de cargo, sobem um nível a mais na empresa,
ganha um pouquinho mais. Infelizmente, a fé fica para depois, né? Na hora que vem um aperto, Deus é bom, vamos orar, vamos buscar a Deus. Na hora de alguma maneira, né? Porque o dízimo é uma forma, né? A oferta é uma forma de você também agradecer a Deus. Existem várias formas de você agradecer, de ser grato ao Senhor. Com certeza, várias maneiras nós podemos agradecer a Deus. Mas o dízimo e a oferta, você está praticando a palavra. Você está dizendo assim, olha, eu não amo o dinheiro. O dinheiro, ele ajuda, ele nos serve, né, para pagar as contas, comprar o alimento, comprar a roupa, pagar o aluguel. O dinheiro é necessário, mas ele não domina a gente, né? O cristão não. Ele não é dominado pelo dinheiro. E a prova maior disso é o dízimo e a oferta, né? Porque muita pessoa retém. Não vou dar o dízimo, não vou dar a oferta. Aí gasta com bebida, gasta com jogo, gasta com lazer, né? E vai gastando com tênis caro. Tudo bem, quer gastar com tudo isso? Amém. Mas não se esqueça que Deus está te dando tudo isso, né? Tudo vem das mãos de Deus, vem do seu suor, vem do seu trabalho, a gente levanta cedo, sem dúvida nenhuma, alguns chegam até tarde, mas não se esqueça que é o Senhor quem nos dá a saúde, Ele que abre porta, Ele que fecha a porta, e a maneira de nós agradecermos a Deus é entregando também o nosso dízimo e oferta. A gente fala, Deus, eu não amo o dinheiro, eu amo o Senhor, e aqui está a minha oferta, aqui está meu dízimo, para a tua obra, para glorificar o Senhor, para a gente fazer aquilo que nós precisamos, tá bom? Então, os irmãos já sabem, nós temos o envelope, tem a transferência, tem o cartãozinho lá atrás. Faça a maneira que for melhor para você, tá bom? Existem essas opções para facilitar para cada um de nós aquilo que for melhor, tá? Vamos orar então, agradecer ao Senhor pelos dízimos. Seja grato a Deus pelo seu trabalho, né? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. É uma oportunidade. Nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Então, ó Pai, nós cremos que em todos os detalhes o Senhor está cuidando de nós. Por isso, Pai, nós oferecemos a Ti o nosso dízimo, nossa oferta, a Ti, não porque o Senhor precisa, mas para a Tua obra, para que ela continue crescendo, sendo abençoada e mantendo as despesas daqui da casa do Senhor. Multiplica nas nossas vidas, abençoa os irmãos que administram, ó Deus, esses recursos, que cada um de nós sejamos instrumentos do Senhor nesta parte também. Oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se levantar, nós vamos louvar ao Senhor. Bendirei para sempre.
Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Chamar as crianças. Vem aqui, nós orarmos por elas. A igreja vai orar por cada uma delas. A gente faz isso nesse momento, irmãos. Mas ore por elas durante a semana, tá bom? A gente faz isso porque a gente está aproveitando para reunir elas aqui, para elas terem um trabalho diferenciado lá no Ministério Infantil. Mas eu peço que você continue orando por elas durante a semana. Irmão Lázaro, vem aqui orar por elas, por favor. Aí você vai orando por elas, né, durante a semana. Vai lembrando de cada uma delas, da família delas, dos papais, das mamães, tá bom, igreja? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Oremos, meus amados. Ó Pai, nós te louvamos e bendizemos, Senhor Deus, porque Tu és Deus, não apenas dos grandãos, mas também dos pequenos. E eu sei, Senhor Deus, que o Senhor tem cuidado deles. Faz, Senhor Deus, com que eles aprendam mais e mais a Te buscar, a estar perto de Ti. Orienta cada um dos que estão trabalhando com essas crianças. Dê, Senhor, também sabedoria, conhecimento, inteligência que vem do alto, para que cada um deles possam dar o seu melhor a Deus. E estas crianças possam ser sementes que vão dar frutos a cada um, na sua casa, no seu dia a dia. Sejam, Senhor Deus, portadores da palavra de Deus e praticantes dela. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, crianças. Pode se assentar, igreja. E aproveitando, já abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. E o 3 também. Todos acharam, amém, igreja? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém, meus irmãos? Olha para cá, por favor. Nós vamos pensar em alguns minutinhos, antes da ceia, como lidar com a decepção, porque nós já passamos por isso. Não tenho dúvidas. Não venha me falar que você nunca se decepcionou com alguém. Duvido. Duvido que você não tenha se decepcionado com uma pessoa. Até mesmo com a sua família, que é tão próxima de vocês. Aliás, a gente se decepciona muito mais com a família do que até mesmo com os colegas do trabalho ou com quem a gente convive, hein? Já aconteceu isso com você? Vou começar comigo levantando a mão. Deixa eu ver. Já aconteceu isso com você? É? Quem nunca foi decepcionado por alguém, por uma situação? Levanta a mão assim. Quem nunca foi decepcionado?
como que ele chama? Só o Enzo, que ainda não tem ideia nem noção das situações ainda, né? Sabe, meus irmãos, a decepção acontece com todos. Eu fico assim, né, pensando em várias situações de pessoas, de instituições, né, que a gente ali acredita, instituições como igreja. Igreja. A gente está lá, né, e se decepciona com a igreja, se decepciona com o pastor, se decepciona com o irmão da esquerda, da direita, da frente, de trás. Como eu disse, se decepciona com alguém do trabalho, se decepciona com o vizinho. Várias situações ocorrem para nós nos decepcionarmos. Mas não vai se achando muito aí não, porque a gente também decepciona muita gente, né? Porque a gente só quer olhar o que fazem para a gente, mas dificilmente a gente olha também o que a gente faz para os outros. A grande verdade é essa. Ah, porque me magoaram. Ah, porque falaram isso para mim. Ah, porque eu fui perseguido. Ah, porque eu fui caluniado. Ah, porque aconteceu isso e aquilo na minha vida. Mas nessa conversa toda que nós temos, às vezes esquecemos de dizer, mas eu também magoei, eu também falei, eu também fiz, eu também disse. Então a decepção, ela é um caminho de vai e volta. Acontece, meus irmãos. E a gente precisa lidar com isso. A gente precisa administrar esta situação. Tanto com a gente mesmo, quanto dos outros. Porque você não pode ficar apegado por aquilo que fizeram para você a vida inteira. Ah, porque há 500 anos atrás, quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, desde aquela época eu estou chateado com fulano de tal. A gente se decepciona até mesmo com a gente. Às vezes você está lá num objetivo, você está achando que está progredindo, está no progresso, e aí, quando você vê, fala, puxa, falhei, errei. Aproveitando, né, será que muitos já se decepcionaram com Deus? Olha só. Ah, Deus, eu estava precisando disso e não aconteceu do jeito que eu queria. Olha só. Do jeito que eu queria, não era nem mais a vontade de Deus. Não era nem aquela oração. Quando Jesus fala, né? Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. A gente já esqueceu disso faz tempo, né? Que aconteça no céu e na terra como a minha vontade. Não é nem como a vontade de Deus mais. Mas às vezes, irmãos, a gente se decepciona conosco mesmo. A gente tem um alvo, tem um objetivo, aconteceu alguma coisa, a gente não concluiu aquilo, você não fica chateado? Às vezes sim. Puxa, não deu tempo de eu terminar isso para fazer por essa pessoa. Às vezes você decepciona com você mesmo. A vida é assim. Sabe por quê, meus irmãos? Isso acontece porque eu e você, nós não devemos olhar para pessoas, sim para nós mesmos. Como algo que nós nunca vamos errar, ou que as pessoas nunca vão errar. Esta palavra que nós lemos nos dá uma direção. Ela vai confirmar aquilo que a gente diz, que nós devemos olhar para quem? Para Jesus. É para Jesus que a gente tem que olhar. Algumas pessoas nos inspiram, sim. Puxa, olha como essa pessoa ora. Eu gosto da oração dela. Quem sabe um dia eu possa orar como ela.
Olha como essa pessoa é dedicada na obra de Deus. Quem sabe um dia eu também vou servir mais a Deus desta maneira. Olha como esta família como eles buscam a presença de Deus. Olha como, sabe, aquela pessoa lá no trabalho, ela é honesta. E eu quero ser como ela, misericórdia, né? Você já tem que ser honesto. Então, pessoas nos inspiram a ter uma vida melhor, mas elas não são o nosso modelo. O nosso modelo é Jesus. Como diz aqui esse texto da palavra de Deus, né? Olha o versículo 2, veja aí comigo. Tendo os olhos fitos em quem? No pastor Rodrigo? Na irmã? No irmão? Não, em? Vamos lá, igreja. Em Jesus. Tendo os olhos em Jesus. Esse versículo é a base quando a gente fala, olhe para Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus. Olhar para Ele. Olhar para o que, pastor? Para Jesus. Por aquilo que Ele falou, por aquilo que Ele fez, por aquilo quem Ele foi aqui nessa terra e aquilo que Ele fez por nós. Porque o versículo diz, pensem bem naquele, no versículo 3, que suportou tal oposição dos pecadores para que vocês não cansem e nem desanimem. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente começa a entender que as decepções que a gente vive nessa terra, elas são suportáveis. Porque o grande erro das pessoas, qual é? Me decepcionei com o pastor, aí não vai mais na igreja, não serve mais a Deus, para de ir na igreja. Aí lá naquele grande dia, que isso vai acontecer, meus irmãos. Pastor, o líder de uma igreja, ele tem sempre que refrescar a nossa memória, que um dia nós vamos prestar contas para Jesus. Que Jesus vai voltar, não sei se é hoje, se é amanhã, semana que vem, mês que vem, não importa. Mas esse dia vai acontecer, está na Bíblia. Né? E a gente vai caminhando para esse encontro. E aí, você vai falar o que para Jesus? Olha, eu parei de ser um crente bom porque eu me decepcionei com tal pessoa. Aí Jesus vai falar assim, aqui nós estamos, claro, né, falando nas nossas palavras, obviamente não será assim, será céu e inferno, resumindo. Aqui o pastor ainda está sendo bem com dosagem aí, né? Jesus, eu parei de servir, parei de ir na igreja, parei de buscar o Senhor. E eu li, né, no começo do culto o quê? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque isso, sabe, a gente gosta de dar muitas desculpas. Todo mundo é errado, a instituição é errada, mas a gente é perfeito, né? A gente é perfeitinho. Não precisa mudar nada na gente, né? Se não precisar, a gente já devia estar lá no céu. A gente já devia estar sendo o servo do servo do servo de Jesus. Porque lá a gente não vai ser mais do que isso. Então, meus irmãos, as decepções, elas acontecem, mas esse texto, ele vem confrontar o nosso coração. Nesse sentido. Por que eu faço o que eu faço? É por fulano, ciclano? Não, é para Deus. Porque eu mantenho a minha vida na presença de Deus? É porque aquele irmão está orando por mim, então aí eu vou ficar na presença de Deus? Não. A gente faz tudo o que nós fazemos por causa de Jesus, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós estamos reunidos aqui, por quê? Porque os irmãos me acharam bonito e veio me ver? Não.
Nós estamos aqui reunidos por causa de Jesus. Estamos aqui reunidos por causa da ceia do Senhor. Não fui eu que dei a minha vida, o meu sangue por vocês, mas foi Jesus. É o que diz a palavra de Deus. Então, nós temos que olhar para Ele, fazer o que fazemos por causa dEle e por Ele. Voltando um pouquinho, o primeiro versículo diz: uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos do que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança. Sabe, a nossa vida cristã ela é uma corrida. Ela é uma corrida. Paulo ele fala sobre isso. É uma corrida. Tem um começo, um meio e um fim. A gente está no meio. Começou quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Olha, eu entrego a minha vida, eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Começou a sua jornada, a sua trajetória, a sua vida cristã. Agora você está no meio. Você está caminhando. Você está andando para se encontrar com Jesus, né? E quando a gente fala o final, não é nem final para o cristão, porque a gente vai viver por toda a eternidade. Para o cristão não existe um fim. Existe fim, eu quero dizer, aqui nessa terra, né? A gente nasce, vive e morre. Então aqui, meus irmãos, a gente, nessa trajetória, temos que nos livrar e não se apegar às coisas do mundo. A Bíblia está dizendo para a gente se afastar e não se aproximar das coisas do mundo. A Bíblia diz que nós não devemos amar as coisas do mundo e nem no que nele há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que isso quer dizer para mim e para você? Quer dizer que eu amo mais o mundo do que as coisas de Deus. Eu amo mais, eu me deleito, eu me satisfaço, eu me alegro mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. E a Bíblia diz totalmente ao contrário, meus irmãos. Ela diz que nós devemos desapegar, abrir mão, renunciar todas essas coisas para nos aproximar de Deus. Jesus fez isso, olha o nosso modelo aí. Ele abriu mão, até mesmo em outro versículo, como diz lá em Filipenses, que ele abriu mão da sua glória. A vida cristã é uma renúncia, do começo ao fim. Jesus mesmo disse que se alguém quiser me seguir, tem que fazer o quê? Olha aí, negue-se a si mesmo. Está vendo? Tome a sua cruz e o quê? E me siga. É renúncia. Nosso modelo, Jesus, renunciou à glória dele para estar aqui com pecadores, com gente que não presta. Mas ele abriu mão. Ele se sacrificou, ele derramou o seu sangue por mim e por você. Gente que está sempre tropeçando. Gente que está sempre andando mais ou menos. A gente é assim, né? Então, a gente tem que olhar, meus irmãos, para Jesus, né? Para o nosso Senhor, que para mim não teve falhas, não teve erros, não teve alguma coisa que nós pudéssemos olhar para ele e dizer, ó, mas esse Jesus aí, ó, tem isso aqui que ele falou mal de Pedro. Jesus fofocou lá de André. Esse Jesus, ele passou a mão na grana. Imagine você, estava com Judas ainda. Agora eu entendo porque Judas traiu Jesus. Porque esse Jesus, ele se relacionava sexualmente com outras mulheres. Porque esse Jesus, ele fazia só coisa errada. Não, para mim eu não vejo nada disso. Ele é o nosso modelo. Ele é a perfeição que existiu aqui nessa terra. Que eu e você
para basear, para ter uma base na nossa vida cristã, porque, né, na sua jornada você está caminhando com o irmão, ixi, esse aí já tropeçou, me decepcionou. Aí você está lá com outro, e esse aí também descambou. Então, para dar uma base para você, ó, é aqui, ó, é lá, é para lá que eu vou olhar, é para ele que eu vou olhar, porque senão você para também. Porque senão, você começou correndo, aí vai chegando na trajetória, você começa a diminuir o seu passo, o seu ritmo, né? E é por isso que a última parte do versículo diz o que para nós? Para que vocês não se cansem e nem desanimem, né? Você está andando lá com o irmão, você está naquele ritmo acelerado. Aí você olhou para ele, aí você olhou para outro, Aí você vai, para, aí dá um passinho, para. Mas com Jesus você está lá sempre naquele ritmo, né? De sempre. Que é Ele que te renova, é Ele que traz esperança para o teu coração, é Ele que traz fé para você, é Ele que te dá uma direção. Olhe para Jesus, tá bom? A palavra é essa. Como a gente vai lidar com a decepção, com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, olhando para Jesus, irmão, simples assim, só para Ele. Se você está decepcionado com pessoas, com instituição, com liderança, com o país, com o mundo, com a guerra lá da Ucrânia com a Rússia, com Israel e o Hamas, se você está decepcionado com o seu chefe, com o cachorrinho lá da esquina, com o caramelo, que quando você sai de casa, ele sai correndo atrás de você, né? O cachorrinho atentado é esse caramelo, né? Quando você vê um, sai de perto, que ele vai correr atrás de você. Aí alguns falam assim, eu estou decepcionado, o caramelo sempre corre atrás de mim. Eu estou falando tudo isso, meus irmãos, para você entender que a gente não tem que se decepcionar com nada e com ninguém. Aliás, se você se decepcionar, olhe para Jesus. Olhe para Deus. Olhe para que Ele te dê força nessa sua caminhada, nessa sua trajetória, tá bom? Medite nesse texto aí na sua casa essa semana. Abra mão das coisas que te levam para longe de Deus, senão você vai se decepcionar também com você mesmo. Lá na frente, estou falando no sentido espiritual, puxa, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Deus está triste comigo. E Deus se entristece, sabia? Sabia? A Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo fica triste com a gente. Puxa, não era isso que eu queria do meu servo. Não era essa caminhada que eu queria para minha serva. Não foi isso que eu planejei para ele ou para ela. A gente decepciona, né? Então, essa manhã é para a gente alinhar nosso coração com Deus, tá bom? E se porventura você está decepcionado, vamos falar com o Senhor, né? Para Ele fortalecer nossa vida, nesses fracassos, nesses altos e baixos, Ele renovar o nosso coração nessa manhã. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos e queremos Te agradecer, porque nós temos uma referência nesta vida. Não são pessoas, não é instituições. Porque quantos de nós já nos decepcionamos olhando para pessoas, para circunstâncias. Talvez você esperou muito alguma coisa acontecer e não veio do seu jeito. Aí você se abateu, se entristeceu, se decepcionou com aquilo. Meu irmão, isso acontece. Mas quando nós olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, eu penso que com Ele nós não vamos nos decepcionar. Talvez a gente se decepcione conosco mesmo. Eu tentei ler a Bíblia e não consegui. Eu fiz um compromisso com Deus de jejuar e não fui em frente. Eu me dediquei, mas parei no meio da caminhada. Às vezes a gente se decepciona. Quantos
de nós, muitas vezes, nos questionamos: puxa Deus, eu pisei na bola de novo. Mas, esta manhã, esse culto de ceia, é um tempo da gente orar e alinhar o nosso coração novamente com Deus. E dizer: Deus, me perdoa, porque eu olhei para as pessoas. Me perdoa porque eu olhei para mim mesmo, para o meu ego. Mas, nesta manhã, eu quero olhar para o Senhor. Eu quero olhar para Jesus, que com certeza foi, é e sempre será o maior modelo para nós como cristãos. Nos ajuda, Senhor, em meio às decepções da vida, a nós sempre olharmos para o Senhor. E assim, dessa maneira, nós vamos ter sempre um pouquinho de mais fé, mais força para seguir em frente. Porque quanto mais eu olho, quanto mais nós olhamos para as pessoas, para as situações, a gente vai continuar decepcionado. E eu quero te dizer isso, meu irmão, minha irmã. Se você entrou aqui decepcionado com alguém, se você entrou com esse sentimento no teu coração, eu acredito que o Senhor está falando para você: filho, eu não pedi para você olhar para pessoas. Eu não pedi para você olhar, depender de instituições, mas eu pedi para você olhar para mim. Está nesse texto. Tendo os olhos fitos em Jesus. E o Senhor, diz para nós a não desviarmos o nosso olhar. Nós olharmos somente para Ele. O nosso foco é Jesus. E quanto mais eu olho, quanto mais você olha para Jesus, mais a gente continua seguindo em frente. Mais a gente continua andando. E é isso que o Senhor deseja para nós. Que o Senhor te renove nesse dia. Que o Senhor traga esperança e fé ao teu coração. Que o Senhor renove as tuas expectativas nele e não em pessoas. Obrigado, Senhor, por esse tempo de meditação na tua palavra. Completa, Espírito Santo, a tua palavra no nosso coração, porque nós temos tão pouquinho tempo, às vezes, para falar tantas coisas, mas eu creio que o Senhor falou conosco. Então, Deus, tira toda a decepção do nosso coração. Tira todo esse sentimento, Pai, que talvez não tenha feito os teus filhos seguir em frente, progredir, crescer na fé. Tira, Senhor, do nosso coração. Espírito Santo, faz a obra aqui no nosso coração. Limpa o nosso coração, para que a gente continue aí na presença do Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo. Continua conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós vamos ter a ceia do Senhor. E você que é batizado, que está em comunhão com Deus, você pode se levantar e pegar um kitzinho desse, tá bom? Da ceia. E aí, pegando o kitzinho, você se assenta e espera por todos para participar, tá bom?
ficar todos de pé. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, olha só, na noite, na mesma noite, né? Não foi um dia depois, não foi nem 2 dias, não foi nem um mês depois, foi na mesma noite, ele foi traído. E aí o que Jesus fez? Tendo dado graças. A maioria de nós, falando sobre decepção, faríamos o quê? Na mesma noite. A gente vai murmurar, a gente vai reclamar, né? Por isso que eu falei, meus irmãos, nosso modelo é Jesus, nossa referência é Jesus. Porque naquela mesma noite a gente poderia falar assim: ah, mas fulano de tal me traiu, fulano de tal me decepcionou, fulano de tal falou isso. A gente iria ser assim, naquele mesmo momento. Mas a palavra diz que, tendo Jesus sido traído, e olha que não é coisa pouca não, hein? Mas para a gente não se estender, que ainda tem escola bíblica, mas você já está entendendo, né? Que a nossa referência é Jesus. Porque Ele deu graças na mesma noite que eu e você iríamos sair chutando o balde. Ah, pastor, mas eu não vou conseguir. Se fosse eu, Jesus, aí eu não ia conseguir mesmo. Então, reforço, Ele é a nossa referência, né? Aí que eu reforço que Ele é a nossa referência. E aí diz, continuando aqui: partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Meu irmão, olha para cá. Jesus sabia que Ele ia morrer. E aí Ele poderia: ah, eu estou triste com meu pai, eu estou triste com Deus. Tem um outro texto lá nos evangelhos que diz, nesse momento, né, que é Paulo que escreve, mas lá nos evangelhos, sabe o que Jesus fez? Ele cantou um hino. É como a gente falasse assim, né, na nossa popular aqui: Jesus chamou um hino. Chama um hino aí, meu irmão. Aí você: ó, Ju, eu lembrei daquele hino, vamos cantar aquele hino. Mas a gente só canta quando tudo está certo, quando está tudo bem, né? Quando ninguém nos decepciona. A semana foi maravilha para a gente. Mas aí quando a gente se decepciona, nem na igreja a gente quer vir. E Jesus, na noite que foi traído, comeu. Aí Ele chegou assim: Adriana, vamos cantar um hino? Aí a Adriana fala para Jesus: vamos, Jesus. Que hino você quer cantar, Jesus? Vamos cantar aí Alvos Mais que a Neve? Mais ou menos isso, né? Aqui a gente está no nosso contexto. Hein, Mauro? Vem aqui me consolar. Jesus falando, né? Que eu estou triste, me decepcionaram. Não, aí Jesus fala: Maurão, que hino você quer cantar? Ô Jesus, eu lembrei, eu gosto daquele Em Jesus amigo temos. Vamos cantar então. Naquela noite que Jesus sabia que iria ser traído, iria ser morto. Olhe para Jesus. Não deixa de fazer as coisas de Deus por causa de pessoas. Não deixa de orar por causa de gente. Não deixa de ter comunhão com Deus por instituições, né? Siga com Jesus. Vamos orar para a irmã Adriana? Querido Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença,
essa noite te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de fazermos parte da tua mesa. Nós louvamos ao Senhor pelo sacrifício, Deus, pelo qual nós hoje podemos, ó Deus, desfrutar e saber que um dia viveremos na eternidade contigo. Nos ensina, nos ajuda, nos fortalece para que nós possamos cada dia mantermos os nossos olhos fitos no Senhor e que a tua cruz, Pai, continue sendo escândalo para nossas vidas. Muito obrigada por esse momento. No nome santo de Jesus é que eu oro. Amém. Memória de Jesus, comemos todos do pão. Também em memória de Jesus, que suportou decepções, tristezas e a cruz, tomamos todos do cálice. Deus abençoe a equipe desta manhã, muito obrigado pela ajuda. Nós temos cestinhas para você depositar aí na janela, tá bom? Que à noite temos mais uns irmãos que virão tomar a ceia, então não deixa aí no chão. Mantenha a igreja limpinha, tá bom? Nós vamos ter a escola bíblica e como nós estamos divididos em classe, queria dar esse recadinho antes dos irmãos saírem. A classe adultos 1, 2 e líderes vai ser aqui no templo, tá bom? Então, todo mundo vai se reunir aqui no templo, tá? Você que gosta da escola bíblica, você que participa, então... Classe de adultos, 1 e 2, líderes, vamos continuar aqui no templo, tá bom? Só os adolescentes que vão ter lá a classe no salão social. Amém, queridos? Levanta suas mãos. Obrigado, Deus, por essa manhã. Te louvamos por tudo aquilo que ouvimos, vimos e fizemos. Obrigado por essa oportunidade, Pai. Abençoa os nossos irmãos. Leva-nos para os nossos lares, mas continua conosco na escola bíblica, nos ensinando a tua palavra. Abençoa os professores e que ainda possamos ter momentos preciosos na tua presença. Oramos em nome de Jesus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo pode dizer amém. Aplauda ao Senhor.